Fundo Monetário Internacional reduziu a estimativa de crescimento do Brasil e avalia que o primeiro ano de governo de Lula deve ser pior que o de Bolsonaro. Para falar sobre esse tema, recebemos agora economista e sócio da Nomos, o Beto Saadia, que vai conversar conosco. Beto, nós tivemos então essa revisão, né, de 0,12 para 0,9% neste ano. O que nós podemos imaginar que trouxe essa previsão de desaceleração aqui para o Brasil? Muito bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. O que a gente vê de desaceleração e o que a gente espera é por dois motivos. O primeiro deles é uma taxa de juros muito restritiva, tá? A gente caminha aí para uma das taxas de juros mais altas, principalmente a taxa de juros real mais alta de todo o planeta. E o segundo ponto, que é um ponto menos falado, é como que esse eventual aumento de tributação, tá? Ou recomposição tributária, como quiser chamar, isso também favorece aí um chamado divisor de PIB. Então, por exemplo, se você tinha um chamado multiplicador do PIB, quando você tem aumento de gastos públicos, quando você tem aumento da carga tributária ou recomposição tributária, você também estimula menos esse crescimento de PIB, tá? Então a gente caminha aí para um ano seguinte, apesar de ter tido um ano relativamente forte no ano passado, por conta de muita desoneração também, você caminha aí para um novo ano com taxa de juros aí muito alta, tá? Então isso obviamente é bastante restritivo e é um remédio necessário aí para a gente conseguir jogar a nossa inflação na meta, e a gente teve até uma boa notícia essa semana em relação a esse tema. Beto, agora a pergunta do nosso comentarista Cristiano Vilela. Bom dia, Beto, satisfação falar com você. Esse resultado que foi apresentado com relação à inflação, ele pode ser compreendido como uma informação de que o país está no rumo certo, seja por conta das políticas de juros que vêm sido efetuadas pelo Banco Central, ou ele vem a demonstrar que a política econômica aplicada pelo novo governo, ou está sendo iniciada pelo novo governo, já pode estar surtindo algum tipo de resultado positivo? Eu diria que as duas coisas, tá? Ela primeiro começa na política monetária. O Banco Central joga essa taxa de juros para um nível muito restritivo, tá? É um nível que poucos investidores viram, porque nosso último ciclo de alta de juros terminou ali perto de 2015, tá? Então tem muita gente nova ainda vivenciando esse novo ciclo e é muito duro para a sensação dessas pessoas, desses novos investidores, tá? E passa também pela política fiscal, tá? A política fiscal ela já começou ano passado, quando teve essa mudança de governo, onde se aprovou um orçamento que foi um orçamento um pouco mais modesto do que o mercado estava esperando, tá? Então começou no orçamento, seguiu-se também para um arrefecimento daqueles ruídos que estava tendo em relação à meta, em relação à independência do Banco Central. Se a gente for perceber, isso diminuiu. Não estou falando que não vai voltar, mas diminuiu, tá? Então isso ajuda, obviamente, essa convergência de inflação. E por último, o arcabouço fiscal. Não tem como deixar isso de lado. O arcabouço, ele diminuiu diversas incertezas. Por mais que se discute a eficácia de um arcabouço, a gente sempre fala que é melhor ter uma regra é melhor ter uma regra mais ou menos do que não ter nenhuma regra, tá? Então, a partir do momento que se apresenta um arcabouço fiscal e uma nova diretriz para dar ao mercado em relação à política fiscal, isso de certa forma arrefece muitas expectativas de inflação, por isso que você viu aí um certo otimismo ao longo aí dessa semana que começou. Até nesse sentido, por que o dólar está em baixa, Beto? Então, na verdade, o dólar já era para estar, assim, economicamente falando, o dólar já era para estar nesse patamar, eventualmente até mais baixo, tá? Se você pegar os fatos empíricos econômicos, né? Mas por que ele não estava, tá? Por causa de temores em relação a sinalizações muito não construtivas, tá? Principalmente quando se fala em relação à sustentabilidade fiscal, tá? A gente obviamente teve aí um Banco Central muito rigoroso com essa meta de inflação, isso é muito importante, a gente está conseguindo colocar essa meta de volta, mas desde a mudança de governo, a gente não estava tendo muitas sinalizações boas em relação ao fiscal, tá? A partir do momento que essas sinalizações vêm sendo dirimidas, né, vêm sendo remediadas por conta de todos esses elementos que eu falei, obviamente, o que acontece? Você apresenta ali um país que tem
uma certa sustentabilidade fiscal com com uma das maiores taxas de juros do mundo. E aí, o que o investidor estrangeiro vê? Ele olha para o Brasil, ele olha para o resto do mundo, ele fala, poxa, o Brasil, eu vou conseguir rentabilizar melhor meu dinheiro no Brasil, agora que ele está, de certa forma, sinalizando que as coisas vão ficar sustentáveis por lá. O que sobra? Uma taxa de juros muito, muito, muito alta. Então, quando você tem isso, essa taxa de juros alta serve como um imã desse dinheiro de todo o globo para dentro do Brasil, e isso acaba valorizando a nossa moeda. Vilela? Beto, dá para se fazer uma leitura ou uma avaliação de que se essa indicação desse número positivo no que se relaciona à inflação, ele pode indicar uma futura queda, nem que seja uma queda tímida, mas uma futura queda dos juros mais para o final do ano? Qual que é a sua leitura a respeito? Dá sim, Marcelo. Por que eu estou falando isso? Porque existe um termo muito técnico que eu vou explicar aqui, que é esse que a gente chama de índice de difusão, tá? O que é índice de difusão da inflação? Essa inflação, ela está espalhada, tá? Em todos os itens. Basicamente é isso. Se ela estiver espalhada ou tanto a inflação quanto essa desinflação, se ela estiver muito espalhada em todos os itens, significa que ela é mais resiliente, tanto para cima quanto para baixo, tá? O que a gente viu nessa divulgação ontem, por exemplo? A gente viu que essa difusão está baixa, ou seja, ela foi muito concentrada em energia, tá? E por que ela foi concentrada em energia? Porque você teve ali uma recomposição tributária desse tipo de setor, que foi uma desoneração ocorrida no ano passado. Então, essa inflação, ela não veio por conta de um aquecimento de demanda, ela não veio por conta de uma escassez de oferta, ela veio por conta de uma recomposição de tributos que gerou essa inflação. E não só isso, mas toda essa recomposição de tributos que pode ocorrer ao longo do ano, é exatamente isso que ainda está deixando a nossa expectativa de inflação um pouco mais alta esse ano do que no ano passado, do que o que ocorreu no ano passado, tá? Então, mas se eu pegar pelos efeitos de oferta e demanda, a gente já está com a nossa inflação caindo, tá? Desacelerando bastante. E muito resultado também dessa taxa de juros muito restritiva. Mas respondendo a sua pergunta, de uma forma mais direta, a gente pode ver sim, a gente já está vendo essa inflação caindo, né? O que aconteceu, com exceção, foi os preços de energia, e isso vai permitir com que a gente consiga já vislumbrar um início de um novo ciclo de queda de juros que pode acontecer ali no segundo semestre deste ano, tá? Beto, a questão política, a gente observa que é uma batalha entre Câmara e Senado neste momento. Ontem, mais um episódio, tentativa de esvaziamento do quórum lá para análise das MPs. Até que ponto também o mercado observa que o presidente Lula tem muito mais dificuldade com esse Congresso? Pois esse vai ser o desafio agora. A gente tem sim um arcabouço fiscal, mas a gente não tem um arcabouço fiscal final, né? Que é esse arcabouço que vai ser desidratado de alguma forma, ou não, ou vai ser até impulsionado pelo Congresso. O que a gente tem no novo arcabouço fiscal, se ele for aprovado e como ele for aprovado, são, de certa forma, alguns estímulos, um alinhamento com o próprio Congresso de querer fazer cumprir esse arcabouço, tá? Porque, eventualmente, se eles têm mais crescimento econômico, isso, obviamente, permite ali mais gastos no futuro. Mas o que a gente vê é o seguinte, onde é que pode morar essa nossa saúde fiscal melhor ao longo do ano? Não é só no corte de orçamento, porque a gente sabe que isso é muito difícil, tá? E o arcabouço fiscal, ele tem que levar em conta principalmente o crescimento do PIB e as novas receitas, né? Que é isso que muito se falou, das chamadas jabuticabas tributárias, ou implementar uma carga tributária um pouco mais equânime dentro dos diferentes setores. E onde é que viria essa economia? Reduzindo juros, tá? A maior parte do nosso gasto público é com encargo de juros, tá? A partir do momento que a gente começa a jogar esses juros exorbitantes para casa ali dos 10%, ainda é uma ideia distante, a gente paga muito menos juros e a gente consegue entregar um país bem mais sustentável do que o tamanho de juros que está agora, tá? Isso gera um encargo muito alto. A gente tem uma dívida muito alta e muito cara, tá? Beto, eu não sei se eu falei seu nome corretamente, eu queria até me despedir de você e não errar no seu nome aí, por favor.
Beto Saadia. Tá, então tá certo. Então. Conversamos então com o economista Beto Saadia, participou conosco aqui ao vivo no Jornal da Manhã da segunda edição. Muito obrigado pela sua participação, um ótimo dia. Eu que agradeço, pessoal. Bom dia. Bom dia. Dando sequência